Abra sua Bíblia, queridão e queridona, Lucas capítulo 9, versos 43 ou 44 até 45. O paradoxo da cruz é o tema da mensagem desta noite. Estamos retomando hoje, depois de um tempo de intervalo em nossa campanha da família, as mensagens no Evangelho de Lucas. E como já faz algum tempo, eu só vou situá-los na mente de Lucas. Ele retrata, eu vou estar sendo bem geral, bem assim, panorâmico. De 1 a 9, no Evangelho de Lucas, Jesus está na Galileia, realizando o seu ministério. Em Nazaré, ele abre o rolo de Isaías 61, 1 a 3, e ele lê aquele texto que é chamado Manifesto de Nazaré. Toda a missão de Jesus está ali. O Espírito do Senhor o ungiu, separou, para que ele fosse até os pobres, aos cegos, aos cativos e aos oprimidos. E de 1 a 9, Lucas registra vários milagres e ações de Jesus a esse novo Israel. Não o Israel pomposo, o Israel da tradição, mas o Israel real. O Israel daqueles que de fato precisavam do ano aceitável do Senhor, do ano do jubileu, o ano da redenção. Do capítulo 9 até o capítulo 19, Lucas vai registrar essa jornada de Jesus a Jerusalém. E aí ele coloca no texto várias parábolas singulares que você só vai encontrar em Lucas. E ensinos de Jesus nessa caminhada em que o seu semblante até manifestava o desejo, a firme resolução de ir para Jerusalém. Só que, queridos e queridas, a impressão que nós temos é de que os discípulos ainda não entendiam nada. Muitos deles acreditavam que a saída a Jerusalém seria para Jesus tomar o poder, tomar de assalto o poder em Jerusalém, a capital, e se tornar de verdade o rei dos judeus. Salve o rei dos judeus. Mas Jesus já havia dito, e no capítulo 9 nós temos essa quebra, onde Jesus deixa claro de que ele iria sim a Jerusalém. Mas, versículo 22, no capítulo 9, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Aí você deve estar entendendo, poxa vida, ou deve estar pensando aí, agora sim os discípulos entenderam. Não. Mesmo Jesus tendo levado 3 dos seus discípulos mais íntimos para o Monte Tabor, provavelmente esse era o monte, e Elias e Moisés estivessem ali, e Jesus tivesse ouvido a própria voz do Pai, este é o meu filho, a ele ouvi, o meu eleito. Jesus precisou predizer de novo a sua morte. E ainda não será a última vez. Mais tarde, já perto de Jerusalém, Jesus teve de dizer de novo. E parece que há uma urgência nessa fala de Jesus, porque eu citei o versículo 43, porque o 43 é essa dobradiça, o pessoal que estuda a pregação já está acostumado a isso, é um versículo que une as porções anteriores e essa, dizendo que após Jesus ter descido do Monte
Tabor e ter encontrado aquele jovem endemoniado e ter expulsado demônios, né, daquele cidadão, daquele menino, Jesus chama a geração, aquela turba que o acompanhava, de gente incrédula e perversa. E o demônio fez um espetáculo ali, um verdadeiro show, levou o menino à convulsão, e Jesus repreende o espírito maligno e entrega o menino ao Pai. E o versículo 43 diz que todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. Essa parte pertence à porção anterior. A parte agora é a que vai fazer jus a essa ligação com esse alerta de Jesus acerca disso que eu tenho chamado de paradoxo. Sem querer me delongar, eu vou explicar o que é paradoxo. Paradoxo é um termo que significa ausência de nexo ou de lógica. São termos contraditórios. É uma declaração contrária à opinião dominante ou a um princípio que se tem como válido. A cruz é um paradoxo porque, ao mesmo passo que é um emblema de dor, de vergonha, de morte, para nós é vida, é alegria, é vitória. Então esse é o paradoxo da cruz. Tem gente que assiste o filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, e chora. Eu chorei também, admito aqui. É empolgante, é forte. Mas a sensação final do filme não deveria ser temor e terror, mas deveria ser louvado seja o nome do Senhor. São 2 horas de filme em que Mel Gibson carrega nas cores, nas tintas. É sanguinolento o filme. Mas ao final tem 2 segundos da ressurreição. E os 2 segundos são mais excelentes do que as 2 horas do sofrimento de Jesus. Mas eu adiantei para vocês, eu preciso insistir, de que esse paradoxo tem confundido a cabeça de muita gente até nos nossos dias. E aí a gente vive nessa tensão absurdamente humana entre viver para a glória de Deus, sendo humildes, como Jesus o foi. Paulo vai dizer aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual não considerou ser igual a ser Deus, algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, e toda essa realidade da humildade, dessa atitude que devemos ter, mas vivemos essa tensão entre essa glorificação a Deus pela nossa humildade, e humildade é uma virtude muito louca, porque é a virtude que quando você pensa que tem é porque já perdeu. O humilde nunca se acha humilde, se ele se acha humilde é porque já não é mais humilde. E a glorificação de nós mesmos pela notoriedade, pela aparência, pelo destaque, pela glória. Lutero vivia dizendo isso, de que há uma luta, há um paradoxo também entre a cruz e a glória. E foi o que aconteceu aqui. Vamos ao texto. A segunda parte do verso 43. Como todos estavam admirados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos, agora o 44, prestem bem atenção nas seguintes palavras. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entenderam isso, e lhes foi encoberto para que não compreendessem. E temiam fazer perguntas a Jesus a respeito desse assunto. Surgiu, então, entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Você vê, Jesus fala que ele teria que ser entregue à morte, e os discípulos perguntando entre eles qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse, quem receber essa criança em meu nome, é a mim que me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele
quem me enviou, porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. A grande ideia desta passagem está na tela. Vivemos nessa tensão absurdamente humana entre glorificar a Deus com a nossa humildade ou glorificar a nós mesmos com a nossa notoriedade. O hino que costumamos cantar reflete esse caminho da cruz. É o de 306 do cantor cristão. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei, grande é meu prazer de certeza ter, para o céu pela cruz irei. E o hino prossegue dizendo assim: certamente eu vou no caminho da cruz com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu essa herança que Cristo deu. A terceira estrofe é a mais provocante de todas. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles ou segui. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, no caminho que ao céu conduz. Os versos 44 e 45, Jesus aponta o caminho da humildade. Só que os seus discípulos, nos versos 46 a 48, estavam presos na busca do caminho da notoriedade. Daí essa absurda tensão. Humildade ou notoriedade? Cruz ou glória? Morte ou vida? O caminho da humildade, é claro, Jesus já vinha falando isso. Nos versos 18 a 21, ainda do capítulo 9, Pedro diz: tu és o Cristo. O Cristo de Deus. Jesus já havia dito que a sua proposta de discipulado envolvia algo muito sério. Se alguém quer vir após mim, versículo 23 do capítulo 9, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ninguém aqui, queridão e queridona, vai poder dizer diante do Pai que foi enganado. Seguir a Jesus é caminho de cruz. E cruz é caminho de morte. A cruz hoje pode ser um símbolo fashion, mas a cruz sempre foi um símbolo de morte. Horrendo. Os muçulmanos nos chamam de o povo da cruz. E nós o somos com muito orgulho. Os radicais muçulmanos, quando matam cristãos, eles fazem questão de marcá-los com a cruz. Alguns são marcados em carne viva. Quando o Estado Islâmico entrou pelo Iraque afora e pela Síria, igrejas cristãs foram destruídas e o alvo, quando chegava numa determinada igreja, era sempre destruir a cruz. Ser cristão envolve morrer para si mesmo. Nós, amados, vivemos morrendo, para que um dia morramos vivendo. Lucas havia registrado aqui, logo em seguida, ato contínuo, a transfiguração de Jesus. E é interessante que no verso 31 diz o assunto que Elias, Moisés e Jesus entabulavam. Falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém.
Essa foi a conversa de um Moisés, de um Elias e do próprio Jesus. Ele iria morrer. Calvino tinha razão ao dizer de que toda a vida de Jesus foi uma morte perpétua. Quando Jesus liberta aquele menino endemoniado, todos ficam maravilhados com a majestade de Deus. E diante desse maravilhamento, Jesus lembra mais uma vez, porque a efusão, amados, Jesus nunca se deixou levar pela louvação. Jesus nunca se deixou levar pela euforia da multidão. Jesus sempre quis deixar com que os homens baixassem um pouco a bola, me permita essa expressão, para que eles entendessem claramente qual era a sua proposta. Então, diante do maravilhamento da majestade de Deus, primeira parte do versículo 43, Jesus os chama para aterrissarem. Um lembrete da sua própria morte e ressurreição. A fala de Jesus no versículo 44 é muito interessante. Prestem atenção, ou na NAA, Nova Almeida Atualizada, prestem bem atenção. A Almeida Revista Atualizada traduziu: fixai os vossos ouvidos. A NVI traduziu assim: ouçam atentamente o que eu vou lhes dizer. E a King James, clássica versão, disse: deixai estas palavras em vossos ouvidos. Uma versão síria e árabe traduziu assim: deixe-o penetrar em seus corações. A ideia no original, e é essa a ideia do texto, é de que agora Jesus estaria dizendo: gente, espera aí, grandes coisas têm sido feitas até aqui. Eu tenho feito milagres, prodígios. Eu estou sendo acompanhado de uma multidão. Jesus, que não se deixava enganar, sabia, e o evangelista João vai registrar isso, de que muitos que seguiam Jesus eram por conta da comida e da bebida. Rolava um lanche grátis. Quem não queria ouvir Jesus? Quem não queria estar do lado de Jesus? Uma geração empobrecida, carente de referenciais, de lideranças, oprimida pela escravidão romana. Quem que não queria estar perto de Jesus? Mas Jesus estava dizendo: gente, não se trata de um retiro gospel. Não é um isolamento. Eu não estou chamando vocês para uma bolha. Eu estou chamando vocês para a morte. Quem quer morrer comigo? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E tomar a cruz, amados, é morrer. Jesus não dourou a pílula. Vida cristã, amados, não é a cereja do bolo. Vida cristã não é moleza. Não é vir ao culto, não é ter o nome no hall de membros apenas. Não é ser crente. Tem que ser diferente. Jesus disse: olha, prestem bem atenção. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Só no Evangelho de Lucas, 25 vezes, Jesus é chamado Filho do Homem. Certamente essa é uma referência a Daniel 7, 13 e 14, onde o Filho do Homem é uma figura apocalíptica, uma pessoa celestial, que um dia governaria e julgaria o cosmos pela eternidade. Por duas vezes, em Mateus 24, 30, 26, 64, Jesus diz que viria outra vez nas nuvens com poder, como Filho do Homem. Mas me parece, amados, e alguns comentaristas me dão base para dizer de que havia um duplo sentido. Primeiro, ele era Messias, o Filho do Homem. A sua humanidade estava sendo evidenciada. Mas, ao mesmo tempo, a sua natureza eterna também. O seu messianato. O que causava confusão, queridão e queridona, e eles não entendiam bem isso, diz o versículo 45, porque havia uma expectativa tão grande de um Messias político libertador. Amados, ninguém, diante de um quadro, de um estado de escravidão,
consegue parar de pensar de que como seria bom que viesse um libertador. E eles acreditavam nisso. Eles não sabiam quais seriam as implicações desse caminho da cruz. Para eles era um paradoxo, era uma ideia que não combinava. Como o Filho do Homem, que era um termo messiânico, logo o Messias seria ungido, ungido como rei, em Jerusalém. Será que ele iria morrer e depois, ao ressuscitar, assumiria o poder, o trono de Davi? Quem sabe, esse Jesus traria finalmente a libertação de todos os anseios e expectativas de um povo tão massacrado pelo jugo romano. Mas Jesus tinha uma outra ideia. A ideia de Jesus era um reino espiritual, eterno, não primariamente política. Jesus está falando aqui de libertação do homem de dentro para fora. Jesus está falando aqui do reino de Deus. Jesus está falando aqui de uma esfera sobrenatural. Jesus, quando fala de que voltaria para reinar, ele está falando de um novo tempo. Ele está falando de uma intervenção nesse estado de coisas. Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, disse o seguinte: olha, eu não quero que vocês se movam da ideia de que nós seremos reunidos novamente. Mas só que vocês precisam lidar com a vida, porque não adianta abandonar os trabalhos, não adianta abandonar a vida. Quem não trabalha também não coma. E a segunda carta a Tessalonicenses, Paulo ainda é mais específico. A vinda do Filho do Homem só virá depois que aparecer o homem da iniquidade e esse homem for, de certo modo, repreendido, detido. E há algo ainda que o detém de se manifestar. Me parece, queridão e queridona, que o apóstolo Paulo, que gostava muito de pregar mensagens apocalípticas, estava interessado em avisar a igreja, e até os nossos dias essa mensagem é necessária, de que a igreja não pode se capitular às propostas sedutoras do reino dos homens, do poder dos homens. Ao ser perguntado, queridão e queridona, por Pilatos: tu és rei dos judeus? Jesus disse: tu o dizes, mas o meu reino não é deste mundo. Quando Pilatos coloca na tabuleta, na cima da cruz, este é o rei dos judeus, ele estava sendo irônico, jocoso, sátiro. Ele estava fazendo uma afronta. Era como se ele dissesse aos judeus: olha o que eu faço com o rei de vocês. Olha a coroa dele, não é de ouro, é de espinhos. Olha o manto dele, está sendo oferecido aos soldados que lançam sortes ao pé da cruz. Não deveria ser novidade para os discípulos de que quando da entrada de Jerusalém, e todos os evangelistas registram isso, quando aquela multidão reunida dizia: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, eles não estavam sendo sinceros, verdadeiros. Eles estavam sendo enganados por si mesmos, porque a expectativa deles era da entrada de um rei político. Tanto é verdade que aquela mesma multidão, aquela mesma turba, fora aqui mais tarde estava gritando: crucifica-o, crucifica-o e solte Barrabás. Os discípulos não entenderam. E o versículo 45 diz que eles, porém, não entendiam isso e lhes foi encoberto para que não o compreendessem. Tudo leva a crer, queridão e queridona, que era o próprio Deus que lhes impedia de entender. Mais tarde, em Lucas 18,
31 a 34, Jesus chama os 12 de novo e diz: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos judeus, aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo, cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto. Eles não sabiam do que Jesus estava falando. Em João 12, amados, aquela última semana de Jesus, seus discípulos, diz assim, 12:16, seus discípulos a princípio não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também do que tinham feito isso com ele. O caminho da humildade não foi entendido. Até nos nossos dias. O caminho da humildade, do perder para ganhar, do descer para subir, do ser o menor e não o maior. O caminho de negar-se a si mesmo, de tomar a cruz, de seguir. A maioria de nós, queridão e queridona, a exemplo dos discípulos, trilhamos, João Marcos, o caminho da notoriedade. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Queridão, queridona, me permita o assombro. Enquanto Jesus afirmava o seu caminho de humildade, os discípulos se envolveram em uma discussão. Marcos 10 registra isso. Uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mais paradoxal do que isso, impossível. Jesus estava dizendo: olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue aos homens. E os discípulos, paradoxalmente, diziam: quem vai ser o maior? Quem vai ser o cara? Quem vai ficar do lado dele? Até a mãe de 2 deles resolveu entrar na parada. E, quem sabe, fazer um pedido, um lobby para os seus próprios filhos. Alguém já disse que o trono de Davi ocupava tanta mente dos discípulos que eles não podiam enxergar a cruz. Outro ditado também muito simples vai dizer: nenhum ídolo tem recebido tanta adoração quanto eu. Enquanto Jesus estava dizendo: eu terei de morrer, e eles estavam preocupados com eu. O que eu vou ganhar com isso? Qual de nós será o maior? Para você que está pensando que esse é o único episódio, não. Lucas vai registrar no capítulo 22 a mesma coisa. Os discípulos voltaram a discutir entre eles qual seria o maior. E aí Jesus disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês será como o menor, e aquele que dirige seja como serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que aquele que está à mesa, pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Queridão, queridona, o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: coloque na mesa o orgulho de vocês. Porque quem não se reconhecer como orgulhoso é um tolo. Vou me ater à reflexão de C.S. Lewis, no seu Cristianismo Puro e Simples, quando ele vai falar sobre o maior pecado. Para ele é o orgulho. E nesse capítulo extraordinário, C.S. Lewis diz assim: olha, o prazer do orgulho não está em se ter algo, mas em se ter mais do que a pessoa ao lado. Nós dizemos que uma pessoa é rica ou orgulhosa por ser rica, inteligente ou bonita, mas isso não é verdade. As pessoas são orgulhosas por serem mais ricas, mais inteligentes e mais bonitas do que as outras. Todo mundo que se compara com o outro, orgulhoso é. Se todos fossem igualmente ricos, inteligentes e bonitos, não existiria orgulho no mundo.
É a comparação que torna uma pessoa orgulhosa. Por isso que a lógica dos discípulos é: quem vai ser o maior? Porque se alguém for o maior, pressupõe que os outros são menores. Eliminando o elemento de competição, C.S. Lewis fala, o orgulho se vai. Por isso que eu disse que o orgulho é essencialmente competitivo, de uma forma que os outros vícios não são. Ele prossegue. Não pense que se você conhecer um homem verdadeiramente humilde, ele será o que as pessoas chamam de humilde. Ele não será uma pessoa submissa ou bajuladora, que vive dizendo que não é nada nem ninguém. O que ele vai pensar dele é que se trata, provavelmente o que vai pensar dele é que se trata de um camarada animado, inteligente, que realmente se interessou pelo que você tinha a lhe dizer. E se você não simpatizar com ele, será porque sente um pouco de inveja de alguém que parece contentar-se tão facilmente com a vida. Mas ele não estará pensando sobre humildade, ele não estará pensando em si mesmo, de modo algum. E aí C.S. Lewis completa: se alguém quer adquirir a humildade, o primeiro passo é reconhecer o próprio orgulho. O mínimo que se pode dizer é que se ele não for dado, nada mais poderá ser feito. Esse é o passo. E aí ele termina dizendo: se você acha que não é presunçoso, isso significa que você é presunçoso demais. Eu só sei, amados, que no caminho da cruz a gente coloca de fato quem somos. As nossas máscaras caem. Não dá mais para fingir ser quem não é. A consciência de que, de fato, Jesus estava ali conhecendo os seus, a consciência de Jesus é um dos seus atributos mais sublimes. Por isso que o verso seguinte, 47, diz: mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe, e recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é o grande. Olhe para mim, amados. Você pode me enganar. Você pode enganar seu cônjuge, você pode enganar-se a si mesmo. Mas jamais você vai enganar a Jesus. Ele compartilha com Deus o Pai a sua onisciência. No Salmo 139, 2, o salmista diz: sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. E no verso 23 ele disse: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. O profeta Jeremias, mais uma vez, vai dar uma apunhalada no nosso orgulho, ao dizer: eu, o Senhor, sondo o coração. Jeremias 17:10. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. E para terminar, o próprio Jesus diz, em João 2:25, João testemunhando acerca de Jesus, né? E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E aí Jesus, queridão e queridona, resolve fazer o inusitado. Dentre aquela multidão, ele identifica uma criança. E aqui ele se utiliza como bom mestre de um exemplo. Ele chama uma criança, coloca junto de si, e eu fico imaginando a criança olhando para Jesus e olhando para aquela multidão e não entendendo de nada. Mas Jesus disse: olha, quem receber essa criança em meu nome, é a mim que recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. O menor, e talvez, fique imaginando eu, amados e amadas. Jesus coloca a mão na cabeça da criança e diz: o menor de todos, esse aqui é grande. Provérbios 18:12 diz: antes da ruína o coração humano se gaba,
mas a humildade precede a honra. Estamos diante, queridão e queridona, de uma parábola viva, de um drama. Um elemento totalmente inesperado, porque Jesus toma uma criança, nenhum mestre faria isso. E a criança, que é um exemplo de despretensão, de fraqueza, de dependência, passa a ser símbolo também de pureza, de humildade, de falta de hipocrisia, de sinceridade, de transparência. Quem conhece um pouco da história do mundo antigo fica ainda mais absorto, porque a criança não tinha qualquer valor nessa sociedade, não era nem contada. Quando os evangelistas vão contar sobre aqueles que comeram da multiplicação, contaram apenas os homens, algo em torno de 5.000. Não contavam nem mulheres, nem crianças. Jesus então ensina àqueles discípulos, queridão e queridona, de que o menor é o maior. Quem recebe o menor recebe a Jesus e recebe o Pai. Quem acolhe as crianças, os humildes, os pequeninos, acolhe o próprio Jesus e acolhe ao próprio Deus. Jesus já havia dito em Mateus 18 que nós devemos nos converter como uma criança. Mas Lucas lança luz sobre uma outra perspectiva. Ele vai dizer que nós devemos receber. Quem receber essa criança. No original, receber é acolher, é dar aconchego. No capítulo 18 de Lucas 16 e 17, Jesus vai repetir isso. Deixe que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O que acontece, queridão e queridona, é de que muitos de nós aqui, se não todos nós, crescemos demais. Nos tornamos adultos orgulhosos, presunçosos. Pensamos que sabemos das coisas. E Jesus então dá uma ducha de água fria em nós e diz assim: olha, vocês precisam receber o Evangelho. Vocês precisam receber a Jesus como uma criança que se alegra com pouca coisa, que é despretensiosa. Imagina comprar um brinquedo baratinho para o seu filho e outro caríssimo. O valor financeiro não lhe chama atenção. E na maioria das vezes, a criança vai gostar do brinquedo mais barato. Porque ela não tem esse jogo de valores que nós temos. Jesus está querendo dizer, olhe para mim, por favor, vocês precisam entender a mensagem da cruz com a mesma novidade sincera de uma criança que recebe um afago do pai, da mãe, ou um aconchego de alguém que é valorizada e que de fato compreende ser amada, ser aceita. Devemos receber a Jesus como se recebe uma criança, como sendo algo novo, puro, sem os velhos vícios dos adultos. Queridão, queridona, eu não sei o que tem acontecido com a gente hoje. Nós temos muitos sis, muitos senões, nós fazemos muitas propostas, nós condicionamos por demais a nossa lealdade a Jesus e ao seu Evangelho, a respeito de coisas que nós queremos para as nossas vidas. Nós precisamos, entre aspas, perder tempo com Jesus, estar com Ele sem pressa, sem correria, sem noção de tempo, sem olhar para o relógio. Nós precisamos falar com Ele chamando de papai. Nós precisamos falar com sinceridade, orar como as nossas crianças oram. Mas nós nos tornamos orgulhosos, petulantes demais. Senhor, me dá tal coisa. Senhor, eu quero tal coisa. Senhor, se o Senhor não me dá, eu vou deixar de segui-lo. Não. Para.
Nós temos que ser como crianças, manter um relacionamento pessoal com Jesus, por quem Ele é, não porque Ele nos dá alguma coisa. Nós precisamos ser crédulos como as crianças. Nós precisamos manter a inocência. Manter a humildade. E a dependência. Jesus não tem que sofrer. Vamos sofrer com Ele. Temos que tomar a cruz. É isso mesmo. Isso é se converter como criança. É não questionar. É não fazer perguntas. É seguir. Queridão, queridona. A primeira aplicação que eu quero deixar para você é que nós temos que ser marcados pela humildade de Jesus. Que é a humildade de uma criança? Dificilmente, amados, crianças pleiteiam entre elas quem será o maior. Até mesmo porque todos querem brincar. Eles não fazem questão. Pare de pleitear posições de destaque nesse mundo. Na morte de Jesus, o nosso ego morreu junto. Paulo disse em Gálatas: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A humildade, amados, é adquirida no caminho da humilhação, da cruz. Paulo disse algo que é difícil dizer amém, mas é necessário. Em 2 Coríntios 1:5. Assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. O lema da igreja nunca é pare de sofrer. Porque o sofrimento de Cristo nos traz o seu consolo. É por meio dos sofrimentos de Cristo que transborda o nosso consolo. Um homem de Deus no passado, chamado de Austin Sperks, ele disse o seguinte: os sofrimentos são necessários para muitas coisas. E a primeira das quais é manter as coisas reais, práticas e atualizadas. O Senhor não permitirá que qualquer um de nós viva sobre o passado, sobre uma teoria, ou sobre uma tradição, ou sobre uma doutrina apenas, como doutrina. Antes, Ele irá permitir-nos viver somente no que é real, prático e atualizado. E o sofrimento nos faz, me permita essa expressão, baixar a bola. O sofrimento nos faz conscientes de que somos o que somos. E que nós não viveremos a não ser para o qual fomos feitos. Austin Sperks vai dizer: eu poderia fazer várias confissões pessoais agora, mas elas não teriam muito valor, exceto como ilustração. Se eu conheço mesmo que apenas um pouco acerca do Senhor e das coisas do Senhor, eu posso dizer a você: eu conheço em decorrência do sofrimento. É uma pergunta retórica que eu vou fazer. Você aprende mais no sofrimento ou na prosperidade?
Foi-me bom ter sido afligido, o salmista disse, para que eu aprendesse os seus decretos. Coloca uma outra coisa na sua cabeça, né, João? Deseje com todo o seu coração ser o menor de todos, para ser encontrado o grande beneficiário da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Eu gosto de brincar com as palavras. Misericórdia vem de duas palavras no latim: miséria e coração. Coração já puxado para o grego, cardia. É ter o coração na miséria. A misericórdia de Deus é o coração dele na nossa miséria. Por isso que ninguém aqui, amados, tem que desejar ser o maior. Se existe um homem no Novo Testamento que tinha todo o direito de querer ser, era Paulo. Mas olha a gradação. Eu estou usando gradação, mas na verdade quase que é uma retração. Em Efésios ele diz: eu sou o menor de todos os santos. Aos Coríntios ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. Na verdade, eu poderia inverter a ordem. Primeiro, eu sou o menor dos apóstolos. Depois eu sou o menor de todos os santos. E ao final da vida, escrevendo a carta a Timóteo, ele vai dizer: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. João, essa frase da grande ideia, e depois eu vou dar um toque para você mostrar duas fotos. Eu quero terminar em 5 minutos. Na Polônia, um pastor presbiteriano, mestre, professor do Mackenzie na área de missiologia, o Carlos Caldas, mineiro, até onde eu sei, doutor na área de missões e de ciências da religião. Ele recebeu um convite mês passado, junho, para participar do seu primeiro congresso presencial, desde 2020. E ele foi para a cidade de Wrocław, na Polônia. E lá ele visitou 2 lugares. Minha língua vai doer aqui para falar. O primeiro lugar que ele foi, lance a foto, João, não sei se ela vai estar nítida, mas já ajuda. É uma igreja chamada Igreja da Paz, em Świdnica. Falei línguas. 50 quilômetros da cidade de onde foi a sua palestra, em Wrocław. Curiosidade sobre esse templo lindíssimo. Quem gosta de história da arte, é uma estética barroca, a maior da Europa no gênero, patrimônio da Unesco, é uma paróquia luterana. Qual é o diferencial desse templo? É que ele foi todo construído em madeira. Existem outras igrejas, 2, na região de Silésia. Mas essa é a única que não foi destruída nas 2 guerras mundiais. Em 1648, num tratado de Westfália, que pôs fim à Guerra dos 30 anos, os protestantes poloneses tiveram seus templos tomados pelo imperador da Áustria. E com o apoio do rei da Suécia, os protestantes tiveram permissão para construir 3 templos. Mas as condições impostas eram, preste atenção, os templos não poderiam ser construídos de tijolos ou pedra. E tinham que ficar prontos em 1 ano.
Mas obra de igreja, como é que faz isso? Tinha que ser um milagre. Esse templo é feito de madeira e argila. E o primeiro culto nesse templo foi realizado em 24 de junho de 1657. E maior dos milagres, esse templo foi construído em 10 meses. No altar principal, há estátuas de Arão, Moisés, Jesus, Pedro, Paulo. Acima do altar existe um triângulo com tetragrama sagrado, as 4 letras do nome de Deus, e nas laterais, escritos em alemão com versículos bíblicos, e numa linha reta, a estátua de Jesus e uma pintura de Martinho Lutero. Um verdadeiro milagre. Engenhosidade humana. Milagre da graça. Saber que essa igreja funciona ininterruptamente desde 1657. Hoje com um culto por semana, domingo de manhã. Carlos Caldas esteve ali e sentiu paz e leveza. Na manhã do dia seguinte, Carlos Caldas tinha um outro compromisso. Dando clique, João. Ele foi para Auschwitz-Birkenau. Auschwitz é o nome alemão do lugar. O nome polonês é mais ou menos assim, Auschwitz. Se a visita à Igreja da Paz trouxe leveza e beleza, crença na humanidade, deslumbre da divindade, Auschwitz produziu inquietude, tristeza, raiva, perplexidade, confusão, dúvida, desespero. Auschwitz foi uma obra de engenharia magnífica, só que uma engenharia para a morte. Judeus, russos, poloneses, ciganos, homossexuais foram levados para lá. A ideia daquele campo diabólico era matar o maior número de pessoas em escala industrial. Você sabia que 12.000 pessoas eram mortas por dia em Auschwitz? E saber, queridão e queridona, de que não eram apenas aqueles que estavam trabalhando diretamente na morte, mas todos os funcionários do campo trabalhavam dia, tarde e à noite voltavam para suas casas e viviam como se nada tivesse acontecido. Uma espécie de banalidade do mal. Na entrada do museu em Auschwitz, tem uma frase do filósofo espanhol, Jorge Santayana. Quem não recorda o passado, está condenado a repeti-la. O caminho da cruz, presta atenção, João. O caminho da cruz, volta a imagem, João, nos leva à Igreja da Paz. Nos leva à ideia de que, a despeito de construir um templo com material que não fosse durável, madeira e argila estão durando séculos e séculos. E essa igreja, esse templo, sobreviveu a 2 grandes guerras e até hoje inspira pessoas à paz, à união das pessoas. O caminho da cruz nos leva à coletividade, ao respeito. O respeito à alteridade, né? O respeito ao outro. Mesmo que o outro seja de direita, de esquerda, homossexual, magro, feio, bonito, muçulmano, judeu,
usuário de drogas, homossexual, batista ou pentecostal. A cruz nos acolhe a todos em Jesus. Agora, quem não segue o caminho da cruz, João, vai parar em Auschwitz, que é a exclusão do outro, que é matar o outro que pensa diferente de si. C.S. Lewis tem uma frase que não sai da minha cabeça. Ele disse assim: os alemães começaram a matar os judeus, por motivos diversos, mas depois, com o tempo, passaram a odiá-los pelo mal que eles mesmos haviam feito a estes. É uma lógica perversa. Nós vivemos, amados, em uma sociedade que a gente precisa parar para escolher qual caminho a gente vai seguir. O caminho da humildade, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Ou o caminho da notoriedade, em que se você não pensa como eu vou eliminá-lo. Não foi o que aconteceu em Foz do Iguaçu? Alguém entra no aniversário gritando palavras de ordem de um determinado campo da política, o outro defendendo no seu aniversário o outro campo. Um pega a sua arma, o outro pega a sua arma. E numa troca de tiros, os dois morrem. E nós só estamos no começo desse período eleitoral. Igreja, Deus sabe que essa não é uma mensagem encomendada. Eu estou pregando Lucas já há muito tempo. E chegou o tempo da gente estabelecer qual caminho a gente quer seguir nesse paradoxo da cruz. Uma coisa você não tem o direito ou não tem possibilidade, é ficar na via do meio. Porque um paradoxo, até onde eu entendo, é entre duas realidades. Um ou outro. Qual caminho trilharemos? Se Jesus não voltar antes, eu espero que você esteja aqui, nós vamos ver intolerância dos discípulos na outra passagem, quando pessoas que não seguiram a eles estavam pregando o mesmo evangelho. E quando os samaritanos não receberam Jesus, e Pedro e João disseram o seguinte, Tiago e João, Pedro leva a culpa de tudo, né? Tiago e João vão dizer, o Senhor quer que mandemos descer fogo do céu? Amados, nós estamos matando os nossos irmãos. Martin Luther King disse o seguinte, numa terra onde é olho por olho, todos vamos morrer cegos. Brincando de novo com as imagens, João. Caminho da cruz, igreja da paz. Caminho da notoriedade, Auschwitz. Caminho da cruz em humildade. Caminho da notoriedade, a obsessão pelo eu. Eu me basto, eu me garanto, eu me amo. Não posso mais viver sem mim. Ai! Que tragédia, amados. A cruz. A cruz é um lembrete para a gente. De que nós não somos nada. De que a sua opinião não é nada. E que se a gente ficar brigando por coisas deste mundo, a gente só vai ter a perder. Todo crente que é militante cego de alguma ideologia, está frio na fé. É carnal.
Posicionamento político você guarda para você, salvo se você for alguém que de fato esteja na linha de frente. Mas mesmo assim, como cristão, você não pode agir como os que agem, como agem os deste mundo. Porque o nosso mestre não foi assim. Temos que seguir a ele. O tempo todo. Que Deus nos ajude, né, gente? Você pode dizer amém? Amém. Deus nos ajude. Que a gente continue, irmãos. Que Auschwitz nunca mais. Que fique como lembrete. Um momento da história que a gente não quer repetir. Jamais. Abaixe sua cabeça, queridão e queridona, vamos orar? Se você está com seu filho aí, de mãos dadas com ele, e chega em casa, conversa com ele, com a idade que ele tiver, ou com ela, não é Maria Fernanda? Porque ele vai entender. E já ensine a ele e a ela acerca da humildade. E como que o caminho do orgulho leva à morte. E mais do que isso, papai e mamãe, seja um exemplo para ele e para ela. E queridão, queridona, tem alguns aqui que eu já aconselhei isso. Se vão obedecer ou não, desative as suas redes sociais. Volta só ano que vem, se Deus quiser. Para você não ser contaminado com esse nojo, com esse esgoto que tem saído de lá. E leia mais o Evangelho. E como disse aquele pastor puritano, cada vez que você olhar para si mesmo, olhe 10 vezes para Jesus. 10 vezes para Jesus. Deus, eu quero louvar o Teu nome, exaltá-lo pela Tua palavra, mas me colocar aqui no pó. O caminho da cruz me humilha, mata o meu eu. Eu não preciso dar a minha opinião sobre tudo. Eu não tenho que seguir ídolos. Eu tenho Jesus. Como as meninas da dança fizeram aqui, e o Newton representou a chegada de Jesus, abençoando a igreja, porque o túmulo está vazio, a cruz está vazia. E essa é a nossa referência. Quem não vive a cruz, vive a suástica. Quem não vive a paz, vive Auschwitz. Temos que amar o diferente. Não aprovar os seus pecados, mas considerá-lo. Vivemos um tempo de muita intolerância e domingo que vem, querendo Deus, estarei falando sobre isso mais. Ajuda-nos a sermos mais humildes. Como a primeira das bem-aventuranças de Mateus, capítulo 6. Bem-aventurados, capítulo 5. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que paradoxo! O pobre vai para o reino. O rico, Jesus disse que não vai herdar o reino.
É mais fácil um camelo, disse Jesus, passar pelo fundo de uma agulha do que um rico avarento entrar no reino dos céus. A gente quer receber a Jesus como crianças, com humildade, sem competição, apenas pela diversão, no melhor sentido da palavra, diversão. É assim que queremos. Ajuda o teu povo. Leva o teu povo a guardar essa mensagem no coração, no nome de Jesus. Amém. E amém. Ore silenciosamente, eu vou estar à porta para cumprimentá-los e você pode ir direto também à nossa cantina. Obrigado, obrigado, obrigado.